Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Brasil inteiro, até de outros países também que já têm me assistido. Fico muito feliz com isso, agradeço a vocês por isso muito, porque vocês estão incentivando o meu trabalho. Aqueles que criticam também, muito obrigado, né? Muito obrigado por estar assistindo, né? E eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim. Eu fico muito feliz com isso. Aqueles irmãos que ainda não se inscreveram, que gostam do meu trabalho, por favor, eu gostaria que vocês fizessem isso, né? É muito bom, é de muita importância para mim. E continue assistindo, fico muito feliz e estou muito feliz porque eu tenho recebido muitos elogios. É claro, porque eu tenho recebido críticas também, mas críticas de pessoas que se sentem ofendidas, né? Porque o meu trabalho mexe com pessoas que realmente, como é que eu posso dizer assim? Pessoas que praticam coisas que o meu trabalho vai contrário àquilo, né? Então, é um direito deles, né? É um direito deles de não gostar. Mas aqueles irmãos que gostam, muito obrigado. Aos que não gostam também estão assistindo também, muito obrigado. Hoje eu quero fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre religião. O que significa, meu irmão, que está me assistindo? O que significa religião para você? O que significa para você ser uma pessoa religiosa? E quando começou a religião? Como todos sabem, eu acredito que a maioria das pessoas sabem disso, nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram ao nosso Criador. E com isso, eles perderam aquela ligação que eles tinham com Deus. Mas, desde os primórdios da humanidade, os humanos têm demonstrado a necessidade de aproximar do Criador. Então, religião é isso. Religião significa religar. Religião tem a ver com religar. Então, quando a pessoa é religioso, ele está buscando uma religação com o Criador. Ele está buscando uma aproximação com seu Criador, né? E o primeiro ser humano a buscar essa aproximação com seu Criador foi Abel, filho de Adão e Eva. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Deus agradou do sacrifício de Abel. Mas não foi só do sacrifício de Abel que Deus agradou, não. Deus agradou do coração de Abel. Porque Abel ofereceu um sacrifício agradável, mas Deus agradou justamente porque o coração de Abel era um bom coração. Depois de Abel, veio outro religioso. Porque, conforme você sabe, Adão e Eva tiveram outros filhos, tiveram vários filhos, só que muitos são anônimos. E entre esses filhos de Adão e Eva, ele teve o filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. Então, Enos também foi religioso, porque foi Enos que começou a invocar o nome de Deus. Foi Enos, neto de Adão e Eva, que começou a invocar o nome de Deus. Agora depois veio Enoque. Enoque também foi um homem religioso. Enoque, Deus amou tanto Enoque, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Vocês imaginam o que é uma pessoa andar com Deus? Deus amou tanto Enoque, que Deus não permitiu que Enoque sentisse a morte. Deus o tomou para si, sem que Enoque sentisse a morte. Depois veio Noé. Noé também foi um homem religioso, um homem bom. Tanto é que Deus, quando a maldade no mundo era tanta que Deus decidiu acabar com a humanidade, porque a maldade era muita na terra, Deus preservou Noé juntamente com sua família. Então, mostrando assim que Noé era uma boa pessoa. Agora depois vieram os patriarcas, também que foram pessoas religiosas. Mas entre os patriarcas, eu não vou destacar todos não, porque o vídeo fica muito grande, né? Mas eu vou destacar Abraão.
Abraão, sim, Abraão era um homem religioso. Tanto que Deus amava Abraão, que Deus retirou Abraão ali do seio da sua família, que era uma família idólatra, a família de Abraão. Os pais de Abraão ali eram idólatras. E Deus retirou Abraão dali para transformar Abraão no pai da nação de Israel. O pai daquela nação que futuramente viria trazer aqui na terra o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, né? Agora, preste atenção. Nos dias de Jesus tinha também muitos religiosos, que eram os fariseus. Mas eles não agradavam a Deus. Os fariseus, eles eram religiosos, mas em tradições. Eles preferiam guardar as tradições do que a vontade de Deus. Eles criavam tradições para colocar cargas pesadas na cabeça, nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não moviam o dedo. Então, por isso que Jesus condenou esses fariseus por causa dessa religião deles. Agora, meus irmãos, o que é ser religioso atualmente? Vamos buscar aqui, vamos perguntar para Deus. É claro que tem muitas coisas que envolvem a pessoa ser religioso hoje em dia. Mas vamos ver algumas orientações de Deus para nós. Para isso, nós vamos ver aqui no livro de Tiago, aqui na Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ver o que Deus diz para nós aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então Tiago mostrou para nós aqui que se nós somos religiosos, mas não refreamos a nossa língua, somos daqueles que falam o que vem na boca, aqueles que, como diz a minha mãe falava, aqueles que não tem papa na língua, aquele que fala tudo que tem vontade, ele não se preocupa se aquilo que ele vai falar vai magoar alguém ou se não vai. Então a religião dele é vã. Por exemplo, atualmente nessa política que nós estamos vivendo agora, nessas eleições, tem um pastor evangélico, que eu não vou falar o nome aqui não, mas eu acredito que todos sabem qual que é. Um pastor evangélico da maior denominação evangélica do Brasil, que tem falado demais. Eu já vi ele até fazer ameaças para ministros do Supremo Tribunal Federal. Já pensou? Aí que Deus julga ele, né? Eu não vou julgar, estou só falando aqui. Quem vai julgar ele se ele está certo é Deus. Agora, outra particularidade aqui. No versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, a si mesmo, e guardar-se incontaminado do mundo. Então veja que aqui Deus está mostrando para nós que para nossa religião ser aprovada, nós precisamos primeiramente manter fora do mundo. Porque não adianta eu ficar na igreja rezando, seja lá qual for a minha denominação, eu ficar ali rezando e depois ficar aí fazendo parte do mundo, fazendo parte de coisas que desagradam a Deus. Claro que a minha religião vai ser vã. Agora, o que Deus mostrou para nós aqui muito bem é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, fazer caridade. Tem até um texto de Tiago, no capítulo 2, eu não me lembro o versículo, que diz que o que adianta você ver o seu irmão com fome e você fala para ele assim, ó, vai em paz, meu irmão, vai em paz. Como é que uma pessoa com o estômago vazio está em paz? Tem condições? Então, você diz, vai em paz, mas alimenta ele, alimenta aquele irmão. Você não pode mandar o irmão ir em paz com o estômago vazio, não. Então veja, meus irmãos, eu vou citar alguns exemplos. Tem vários exemplos de que nós podemos ser generoso, ser caridoso, assim como Deus requer de nós. Eu vou citar um exemplo que está bem próximo de nós. Tem tantos moradores de rua, a gente pode oferecer um café para um, oferecer talvez oferecer um marmitex para outro,
Porque muitas vezes tem alguns ali que estão com fome. A gente pode fazer isso. Agora eu vou citar um exemplo que está muito próximo de nós. Os garis que cuidam da nossa rua, que cuidam da limpeza da nossa rua. Você já ofereceu um copo d'água para eles? Você já ofereceu um café para aqueles garis que ficam ali limpando a porta da sua casa? Aquela faxineira que as pessoas chamam de formiguinha. Você já pensou que muitas vezes ela pode estar precisando de usar um banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas? Você já pensou que ela pode estar precisando de um banheiro? Ela pode estar com vontade de tomar um café, às vezes está trabalhando ali. Muitas vezes ela pode estar até sentindo necessidade de um alimento, porque eles ganham pouco e com os alimentos, com os preços nas alturas que está hoje em dia, muitas vezes a pessoa não tem condições de alimentar bem. Você já pensou em oferecer um prato de comida para aquela moça que está na sua porta ali varrendo, que as pessoas chamam de formiguinha? Aquele gari que está ali recolhendo o lixo, você já pensou em perguntar para ele, olha, se você quiser usar um banheiro, aqui tem, tá? Tá bom? Se você quiser tomar um café, se você quiser tomar uma água, você já procurou fazer isso? Se não procurou, meu irmão, vamos começar a fazer isso daqui para frente, tá? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida demais. Deus vai te abençoar. Você já é uma pessoa abençoada, eu tenho certeza disso. Mas Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira que você vai ver que as bênçãos vai multiplicar na sua vida, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Eu gostaria de dizer a vocês que a caridade é uma coisa que Deus quer para nós ser religioso. Porque muitas vezes tem pessoa que fala assim, eu sou religioso, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu contribuo na igreja, eu faço faxina na igreja, eu faço... Talvez a pessoa fica tão ocupada com os afazeres da igreja, que ele esquece do nosso irmão necessitado. Porque você sabe, Deus não quer que seus filhos passem fome. Mas Deus não vai vir lá do céu para trazer alimento para ninguém. Deus quer que nós que conhecemos a sua palavra, nós que sabemos a sua vontade, sabemos que a sua vontade é que todos sejam alimentados. Deus quer que nós façamos isso para Ele, que nós levamos os alimentos para os nossos irmãos, porque Deus não vai vir lá do céu colocar alimento na mesa de ninguém. É nós que temos condições, graças a Deus, nós temos uma vida financeira mais satisfatória, né? É claro que nós trabalhamos para isso, mas nós tivemos a oportunidade e tal. E aqueles que não tiveram, não é verdade? Então, muitas vezes, vocês pensam que um irmão está morando na rua, é porque ele quer. Não, ou é uma loucura, ou é uma doença mental, ou é uma necessidade, sei lá, qualquer uma outra necessidade. Ninguém não vai morar na rua porque quer, não. Então a pessoa está ali. Nós temos que preocupar com eles. Porque se nós não ajudar, a tendência é piorar cada vez mais. Então, por isso, meus irmãos, vamos colocar a cabeça para funcionar. Quando você vê um irmão na rua ali, um irmão morando na rua, ofereça para ele um copo d'água, um café, ofereça um alimento. Quando os garis estiverem ali cuidando da limpeza, fazendo a frente da sua casa ficar bonita, procure fazer isso, pergunte para eles se eles querem usar o banheiro, se eles querem um copo d'água, se eles querem um café, se eles estão precisando de um alimento. Faça isso, viu? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida muitíssimo. E eu também, já de antemão, com a minha humilde relação que eu tenho com Deus, que eu procuro me relacionar com Deus, mas da minha forma humilde, na minha humilde forma de relacionar com Deus, eu peço que Deus abençoe a você já cada vez mais, que Deus abençoe a você milhão de vezes, que seja qual for a sua religião, não importa, eu não estou aqui para discutir religião, eu estou aqui para pedir que Deus abençoe a todos.